Oi gente, aqui é a Júlia, esse é o Livro Nutri e hoje então vai ter início aqui no canal a série de vídeos sobre livros clássicos, sobre a leitura desses livros então. E o primeiro livro vai ser Don Quixote, como vocês já viram aí no nome do vídeo. E é o seguinte, eu resolvi fazer esses vídeos em forma de diário de leitura enquanto eu estiver lendo essas obras. Por que eu decidi fazer isso? Porque eu acho que pode ser uma forma de inspirar vocês a ler esses livros, ver que, tipo, não é uma leitura difícil, a gente não precisa pôr tanto peso assim nessas obras, que pode ser uma leitura muito gostosa, agradável, sim. E além de inspirar quem ainda não leu a ler, se você quiser acompanhar esses vídeos enquanto você estiver fazendo sua leitura, eu acho que pode funcionar como uma espécie de leitura conjunta, porque vocês vão ter impressões dos momentos reais em que eu estava lendo essas obras e, tipo, vou compartilhar as ideias e as histórias mesmo com vocês. Então eu espero muito que vocês gostem. Esse primeiro vídeo sobre Don Quixote, eu tive muito problemas técnicos, assim, de gravação e edição, então eu peço desculpas aqui já no começo desse vídeo, porque eu comecei a ler Don Quixote em setembro e agora, no momento que eu estou gravando essa abertura, hoje já é dia 3 de novembro, então assim, porque eu tive muitos problemas de perder partes dos vídeos e assim, isso me deixou muito grilada, deu muito problema, mas eu tentei, na hora da edição, eu editei o melhor que eu pude e eu espero que possa ajudar vocês a se inspirar a ler essas obras e a tirar esse peso mesmo, porque eu não acho que livros clássicos precisa ter todo esse peso, sabe? De ser uma leitura muito difícil, da gente não entender, de você precisar ter uma formação acadêmica, um curso superior para entender essas obras. Porque, assim, eu sou só uma estudante e eu amo ler livros clássicos, eu amo literatura no geral, e eu acho que esses livros têm muito a acrescentar na nossa vida se a gente permitir, sabe? Então, é basicamente isso. Foi uma leitura muito tranquila, teve seus vários percalços no meio do caminho, como eu acho que todo o calhamaço, assim, tem. Mas eu espero que vocês gostem do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer dica, me deixem aí nos comentários. E eu quero continuar fazendo esse projeto. O próximo livro desse projeto é para ser Guerra e Paz. Mas eu não sei muito bem como isso vai funcionar, porque como eu sou estudante, eu não tenho muito tempo livre para dedicar só para as leituras. Mas caso alguém tenha interesse em fazer algum tipo de leitura coletiva sobre qualquer livro clássico que eu ainda vá ler aqui e vou trazer aqui no canal, me fale nos comentários, mas eu já vou deixar aqui o meu Instagram, se você quiser me seguir por lá, porque lá dá pra gente ter uma conversa mais em tempo real e mais facilitada a respeito disso. Mas eu pretendo fazer do mesmo jeito quando eu for ler Guerra e Paz e todos os outros livros clássicos, que é fazer um diário de leitura, dando as minhas impressões, contando um pouco da história e tentando trazer o máximo de dicas para facilitar essas leituras e torná-las mais prazerosas mesmo. Então, basicamente é isso, já falei demais. Fiquem aí com o diário de leitura e espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não deixe de curtir o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, os links de compra para Don Quixote vão estar aí na descrição do vídeo. Olá, amigos! Estou aqui para contar o que eu li nessa primeira parte, então, do primeiro livro do Don Quixote. E antes de começar a história mesmo, tem prefácio, tem um prólogo escrito pelo Miguel de Cervantes, que é curtinho, tem uns versos preliminares que, assim, confesso que eu li e eu fiquei meio sem entender nada com nada. Se alguém que tá assistindo esse vídeo já leu Don Quixote e vocês entenderam o que é isso? E aí, logo no começo da história, então, o Miguel de Cervantes vai apresentar o Don Quixote pra gente, só que ele apresenta apenas um simples fidalgo, que é um nobre de uma classe muito baixa, e ele não fala já que ele é o Don Quixote, porque esse nome foi o próprio personagem que se deu. E aí fala que ele só ficava lendo histórias de cavalaria noite e dia, dia e noite e tal. E ele lia tanto essas histórias que ele porque queria se transformar em um cavaleiro de verdade, que nem os das histórias que ele lia. E aí o Don Quixote resolve então sair
nessa aventura, sendo que ele nem conhecia o mundo, coitado. Tudo que ele tinha conhecimento era por meio das histórias que ele vivia lendo. E aí ele se nomeia Dom Quixote de La Mancha, porque de La Mancha é o lugar, representa o lugar da onde ele veio, como as histórias de cavaleiros acontecia isso. E Dom Quixote, porque Quixote se refere a uma parte da armadura que se chama coxote, um negócio assim. Aí ele também nomeia o seu cavalo, tadinho, o pobre Rocinante, que ele vai chamar de Rocinante, que era um cavalo magrelo, que era só pele e osso, e ele achava que ele era um alazão, que nem das histórias de espadaria, de cavaleiros e tal. Também precisa ter uma donzela, né, como nas histórias que ele tanto lê. E aí ele pega uma moça ali da vizinhança dele, que segundo ele já era super enamorado, apaixonado por essa moça. E aí tem umas intromissões, já começa logo nessa parte a ter umas intromissões muito legais do próprio autor, que ele começa, por exemplo, nessa parte que o Don Quixote fala que ele era enamorado por essa donzela, o autor abre um parêntese e fala assim: ele achava que ele era namorado, mas assim, apesar de ele nunca ter dado nem sinal disso, ou seja, ele só tá inventando coisas sem parar, coitado. Aí ele saiu andando e ele chegou numa estalagem. E aí, ele, na cabeça dele, ele tinha chegado no castelo. Porque, coitado, cada vez ele se mostra mais fora da casinha. E todo mundo já começa a perceber que ele é meio louco, fica rindo dele. E ele, tipo assim, não tá nem ligando, ele não tá nem percebendo isso. Aí, gente, coitado, ele voltou pra casa. Aí quando ele chegou na casa dele, tava todo mundo desesperado já, procurando ele, porque fazia dias que não tinha notícia dele. E aí chegou lá na casa dele um padre e um barbeiro que eram, tipo, conhecidos dele. E esse padre e esse barbeiro se juntaram com a ama e com a sobrinha do Don Quixote e eles resolveram queimar todos os livros dele porque perceberam que tava deixando ele muito louco e viajado. Aí, pra concluir essa primeira parte, o que aconteceu? O Don Quixote resolveu voltar às empreitadas loucas dele, porque, segundo ele, um cavaleiro precisa viver andando no mundo para salvar as donzelas em perigo e lutar contra gigantes. E aí ele arrumou um fiel escudeiro, que é o Sancho Panza, né? Que eu acho que todo mundo já ouviu falar. Aí eles saíram andando e o que aconteceu? A famosa treta dos moinhos de vento. Estão lá andando bonitinho, Don Quixote avista uns 40 moinhos de vento e ele jura por tudo que é mais sagrado que aquilo lá são gigantes. E ele precisa lutar com esses gigantes. Aí o Sancho Panza, tipo, tá vendo? Eu falei que era moinho de vento e o Don Quixote... Não eram moinhos de vento, eram gigantes, mas quando eu cheguei lá pra lutar com eles, o meu inimigo lá, o encantador, transformou eles em moinhos de vento. Aí nesse ponto, o Sancho Panza começou a perceber que o Don Quixote já não bate muito bem da cabeça. E aí, assim terminou a primeira parte. E aí, amigos, como vocês estão já nessa parte do vídeo? Continuam assistindo? Me contem. Então, a segunda parte, então, o Miguel de Cervantes começa contando que ele só tinha conhecimento desse conto e ele não sabia como tinha terminado e como tinha continuado a história do Don Quixote, digamos assim. E aí, o que eu achei muito interessante nessa parte, porque aqui, então, a gente fica meio que sabendo que a história do Don Quixote não é original do Miguel de Cervantes, e eu achava que era, iludida eu. Aí ele conta que um dia ele tava viajando e achou uns papéis lá que estavam numa outra língua, parece que tava em árabe, e que ele descobriu que era a continuidade dessa história, que era contando mais sobre a história do Don Quixote. E aí ele começa então, ele fez essa intromissão, né, que eu achei, não sei se posso falar que é uma digressão, mas eu achei muito parecida com as digressões que o Victor Hugo faz nos livros dele, tipo Os Miseráveis, mas posso estar enganada, posso estar muito enganada, mas isso é só a minha opinião. Então, continuando, contando o que acontece nessa segunda parte. O Don Quixote e seu fiel escudeiro Sancho Panza saem andando por ali e procuram um lugar para passar a noite, né? E aí é muito engraçado porque a todo momento o Don Quixote fica tipo fazendo referências com os livros que ele sempre leu de cavalaria. Por exemplo, nessa parte que eles estão procurando um lugar para repousar, Don Quixote tem uma fala, né, dele falando assim que o Sancho Panza pode ficar ali dormindo no lugar que eles encontraram, tipo embaixo de uma árvore, porque ele vai passar a noite velando por sua amada Dulcinea, porque
Como ele sempre leu nos livros de cavalaria, é isso que os cavaleiros sempre fazem. Eles não se importam em dormir e tal. Eles ficam a noite inteira velando por suas donzelas amadas e queridas. Aí, no dia seguinte, chega um tal de Antônio lá, que é conhecido desses cabreiros, e começa a contar, tipo assim, gente, vocês estão sabendo o que tá acontecendo? E eles ficam assim, o que tá acontecendo? Aí esse Antônio começa a contar que um conhecido deles, que se chama Grisóstomo, que estava perdidamente apaixonado por uma linda donzela que se chama Marcela, ele morreu. Por que ele morreu? Ele morreu de amores pela Marcela, porque ele amava a Marcela e Marcela não correspondia esse amor por ele. E aí, a maior parte das páginas dessa segunda parte, o autor então vai ficar contando sobre esse caso desse Grisóstomo, sei lá, que morreu de amores, e aí eles vão no enterro dele, e todo mundo fica lá, oh meu Deus, que mulher malvada, por que ela fez isso e tal. E aí a Marcela vai se defender, cara, e eu achei isso incrível, porque esse livro é, sei lá, de 1600, mais ou menos, se eu não tô enganada. E, gente, a sociedade era extremamente machista nessa época. E é lógico que as mulheres sempre foram julgadas. E ela começa a se defender ter um posicionamento maravilhoso. E ela fica tipo assim, gente, para de me acusar. Eu sou inocente, não sou eu a culpada dele. Se ele morreu de amores por mim, sei lá, a culpa não é minha, sabe? Pretendo começar a terceira parte agora, então vamos ver se eu vou conseguir ler a terceira parte inteira hoje, porque ela é bem grande. E eu tô tentando não dar nenhum spoiler, mas se vocês acharem que não tá legal desse jeito que eu tô contando sobre a história, me contem aí, tá? Olá, amigos! Cá estou eu de novo nesse momento de vergonha alheia, porque o último dia que eu falei aqui, que foi quando eu terminei de ler a segunda parte, se eu não me engano, de Don Quixote, eu acho que era dia 19 e hoje é dia 28 já. Então, assim, 28 de julho, no caso. Então, assim, deu uma bela flopada, mas tem motivos pra isso. Por quê? Essa terceira parte começou de um jeito legal também, só que já começou de um jeito mais lento. E aí parece que foi ficando cada vez mais lenta a história e não tava acontecendo nada demais. Tipo assim, tava só o Don Quixote seguindo nas mil aventuras, desventuras, no caso, loucas dele. E eu fui dando uma desanimada, então eu comecei no pique essa terceira parte, que teve quase 200 páginas. Só que eu desanimei muito e meu ritmo de leitura caiu demais. Eu não tava conseguindo ler nem... Eu tava lendo mais ou menos 20 páginas só por dia, então por isso que demorou mais. Mas, contando o que acontece mesmo nessa terceira parte. Ela inicia com os Cervantes dando indícios novamente de que Don Quixote é como se fosse uma história contada oralmente, sabe? Como se fosse uma lenda ou algum tipo de história de tradição de algum povo e tal. Por que eu tô falando isso? Aqui ele conta mais ou menos sobre, tipo assim, ele tá escrevendo Don Quixote, tá compilando toda a história da vida de Don Quixote, mas que ele pegou isso de outras pessoas, sabe? Que ele foi achando pedaços da história de Don Quixote escrito em vários lugares, várias cidades e tal, ou então que pessoas contaram pra ele e ele tá só, tipo, recontando, sabe? Eu senti muito isso aqui, e isso é um ponto muito interessante que eu achei. Aí, em seguida, ele vai falar que o Don Quixote e o Sancho seguem andando e tal, e eles acham uma estalagem pra ficar, que, novamente, Don Quixote acha que é um castelo. Que ele é maluco, coitado. E nessa parte da estalagem é mais uma desventura engraçada, só que assim, quando eu tava lendo, ficou um pouco lenta a história e foi aí que eu meio que dei uma perdida, uma desandada, mas depois começou a ficar interessante, porque eles arranjaram uma briga lá nessa estalagem e aí, coitado, o Sancho que se deu mal dessa vez. E aí o Don Quixote falou que ia fazer um bálsamo lá, tipo milagroso que ele sabia fazer, que curava tudo. Até se a pessoa tivesse repartida no meio, era só tomar aquele bálsamo que a pessoa ia juntar o corpo novamente. Olha o nível de loucura da pessoa. Fica mais interessante de novo, porque eles estão andando por lá, sei lá, nessas andanças deles. E aí no meio dessas andanças, o Don Quixote uma hora inclusive fala sobre alguém estar escrevendo a história dele, e por isso que acontece, tipo,
muitas das loucuras que acontece é por conta desse, como se fosse um autor da história, sabe? E isso já é, tipo, acho que a terceira vez que aparece aqui na história. Eu vou tentar ler um pedacinho aqui pra ver se dá pra vocês entenderem melhor o que ele fala. O Sancho tá meio que discutindo com ele, tipo, cara, a gente tá fazendo muita loucura, vamos parar com isso e tal, como assim? Aí o Don Quixote pega e fala assim: não é isso, e sim que o sábio a cujo encargo há de estar a escritura da história das minhas façanhas, deve de ter havido por bem que eu tome alguma alcunha como tomavam todos os passados cavaleiros. Então, tipo assim, por isso que ele tomou essa surra. Porque, e aí ele como assim, cara? Tanto que ele é viajado, ele acha que tem alguém escrevendo a história dele. E é lógico que isso é uma história, mas assim, eu achei essa... Na verdade, não sei nem dar nome pra isso. Vocês entenderam? Eu achei muito legal essa parte. Olá, amigos! Então, cá estou eu de volta depois de não sei quanto tempo. Hoje é dia 5 de agosto e finalmente eu terminei o primeiro livro. Vou falar então agora sobre como foi a quarta parte, que tipo pega quase metade do livro, e sobre considerações gerais dessa primeira parte. Essa quarta parte, então, tem início com o padre, o barbeiro, que estavam indo atrás do Don Quixote, e o Cardenio encontrando uma jovem, tipo assim, largada, sei lá, que estava fugindo, que ela tá ali nessa serra também, perto de um lago e tal, e eles acabam encontrando ela, descobrem que ela tava meio que fugindo da cidade dela, dos pais dela e tal, e ela vai contar a história, tipo, da vida deles, da vida dela pra eles, e a gente descobre que essa jovem, ela na verdade estava prometida, casada com o Dom Fernando, se eu não me engano é esse nome dele mesmo, que era o amigo do Cardenio que roubou a mulher amada dele. E essa jovem se chama Doroteia, então, e aí eles vão contar várias histórias e tal, e nessa quarta parte isso acontece muito, tem, sei lá, umas 3, 4 pessoas que vão contar a história da vida delas e tal. O protagonista dessa quarta parte não é mais o Don Quixote e o Sancho Panza, nem as aventuras e desventuras deles, por conta disso, por conta de aparecer vários personagens novos, assim, e todos eles ficarem contando suas histórias e tal. Isso, inclusive, me lembrou bastante o livro das Mil e Uma Noites. Eu não sei se alguém já leu esse livro, mas é tipo um classicaço também, e eu só li o volume 1 até hoje, e lá tem isso, sabe, de ficar contando várias histórias, história dentro de história e tal. E isso aconteceu muito nessa quarta parte, o que eu achei interessante. Apesar de alguns momentos, assim, me perder um pouco, eu gostei também. E aí acho que um ponto importante aqui dessa última parte desse primeiro livro também é que o barbeiro, mais o padre, mais o Cardenio, mais o Sancho, mais ou menos, enfim, principalmente eles se juntam com essa jovem Doroteia, dizem que vão ajudar ela e tal e tal, e eles resolvem, tipo, enganar o Don Quixote, mais uma vez, coitado, pra levar ele de volta pra casa, pra La Mancha. E nisso eles vão andando e eles chegam naquela mesma estalagem de outra parte da história, não lembro se era a segunda parte, mas eles chegam naquela estalagem que Don Quixote jurava que era encantada. E a quarta parte praticamente foi isso, e eles nessa estalagem. Só que aí uma parte importante que eu quero ressaltar aqui, sem contar cada detalhe, porque eu espero que vocês leiam Don Quixote, tá? É muito bom, vale muito a pena. O que acontece no final é que eles conseguem levar Don Quixote de volta pra casa dele. Eu não vou dar os detalhes, porque eu acho que seria spoiler, apesar de ser um super clássico, muito conhecido. Mas não vou contar nada demais, é só isso. Que, tipo, no final eles conseguem levar Don Quixote de volta. E assim, eu fiquei com muita dó dele. Teve vários momentos que ele deixou claro o quanto ele acredita que tudo aquilo é verdade, sabe? Inclusive, principalmente nessa última parte, teve muitos questionamentos, muitas reflexões sobre as histórias de cavalaria. Vários personagens dizendo se acreditavam nelas ou não, e outros personagens dizendo que aquilo é um absurdo, que é lógico que elas não são real e tal. E aí ficou meio que esse embate, essa discussão durante várias e várias páginas aqui. E eu fiquei com muita dó do Don Quixote. Tipo, não tava mais tendo graça, eu tava ficando com muita dó dele, porque todo mundo ficava rindo dele o tempo inteiro e tal. E isso me deixou um pouco mal, assim. Só mais umas considerações importantes que eu acho aqui é que no final tem um pós-fácil, no final desse primeiro livro,
Tem um pós-fácil curtinho, mas até bom, sobre o tradutor falando sobre a obra de Don Quixote, que é uma obra muitas vezes difícil de ler por conta da escrita do Cervantes, porque o Cervantes mistura vários gêneros, linguagens diferentes, vários tipos de escrita diferentes, e às vezes pode ficar meio confuso. E ele também fala que existe meio que uma ambiguidade irônica na escrita do Cervantes e que isso gera um jogo com o leitor, nessas palavras do tradutor. E, tipo, eu acho que é realmente isso, porque é muito... Não sei, ainda não sei muito bem o que pensar sobre Don Quixote. Olá, pessoas! Estou aqui para falar, então, sobre a primeira parte das separações que eu fiz do segundo livro de Don Quixote, que é o Engenhoso Cavaleiro Don Quixote de La Mancha. E aí é o seguinte, esse segundo livro, eu dei uma olhada, ele não é separado como o primeiro, em primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte. E aí, o que eu fiz? Isso assim, só tô falando aqui caso alguém queira ir vendo as partes enquanto estiver lendo também, tá? E aí, o que eu fiz? Esse segundo livro tem mais ou menos 854 páginas. E aí eu separei em 4 partes mais ou menos, e 4 ou 3 partes, depende de como vai rolar a leitura, mas vai ser 4 ou 3 partes que eu separei em páginas assim, né? Então mais ou menos 300 páginas em cada parte, e aí foi só isso, tá? Então, agora eu vou comentar sobre essa minha divisão, que foi a primeira parte no caso, que se eu não me engano foi até a página... Ai, gente, eu sempre faço bagunça. Mais ou menos até a página 304. E aí, então, desculpa se a luz não estiver muito boa, é que já tá à tarde e eu não achei melhor lugar pra gravar. Mas então, aqui no começo, uma coisa a se dizer. Esse livro aqui foi publicado mais ou menos 10 anos depois do primeiro livro ter sido publicado. Então... assim, tem algumas belas diferenças, mas quando você tá lendo a história, principalmente, tipo, eu li um atrás do outro, você não vê tanta diferença assim, nem tanta dificuldade de entender. Mas aqui tem um prefácio, eu quero dizer isso, tem uma apresentação e um prefácio, acho que é prefácio mesmo que chama, que o próprio Miguel de Cervantes escreveu. E é muito interessante nessas partes, antes de começar a história mesmo, eles contam várias coisas interessantes sobre a obra de Don Quixote, sobre tipo, esse espaço, né, de ter ficado entre o primeiro e esse segundo livro ter sido publicado. Inclusive, sobre, na época, terem meio que plagiado, parece, a história e ter, tipo, criado um outro autor, ter escrito uma história, tipo, uma segunda parte para Don Quixote, sendo que não era o Miguel de Cervantes. Então, essa primeira parte vai começar a história mesmo contando que o Don Quixote tá lá de volta na casa dele, ele tá meio fraco, meio, sei lá, adoentado, cansado e tal, mas ele quer de todo jeito voltar às aventuras e ele quer ir atrás de umas lutas que ficam numa cidade chamada de Saragoça, acho que é assim que fala. E ele e o Sancho, assim, apesar de todo mundo lá da casa dele tentar convencer ele de não ir, eles saem de novo atrás de aventuras. E aí eles encontram um homem que se chama, acho que Sanson Carrasco, alguma coisa assim. Gente, esses nomes, tipo, de verdade, não consigo. Sanson, sei lá. E aí eles começam a conversar, esse cara diz que é um cavaleiro também, e o Sancho começa a conversar com o escudeiro desse cara, e eles ficam lá conversando, e aí esse cara diz que ele venceu o Don Quixote em uma batalha, tipo, sem saber que ele está falando com o Don Quixote, no caso. Ele fala pro Don Quixote que ele venceu o Don Quixote em uma batalha, que ele se orgulha muito disso, e o Don Quixote fica tipo assim, cara, você não me venceu, o que você tá falando? E aí, eles ficam um bom tempo nisso, lá conversando e tal, depois eles seguem mais pra frente, seguem mais aventuras, e aí continua esse caminho todo, sabe, de tipo, eles andam um pouco, aí eles encontram algumas desventuras, a maioria delas o Don Quixote, tipo, vem tudo da cabeça do Don Quixote, é tudo coisa inventada, nada a ver. E eles chegam em um momento lá que eles encontram um homem que tá levando 2 leões, e aí tá levando 2 leões numa jaula, e o Don Quixote
quer porque quer enfrentar esses leões. Ele acha que ele tem que enfrentar esses leões. E ele faz o cara abrir a jaula pra ele enfrentar os leões. Ó, tipo, olha que loucura. Muito louco o Don Quixote, meu Deus do céu. E aí, o Don Quixote, só vou dizer que depois disso, o Don Quixote quer passar a ser chamado de Cavaleiro dos Leões, né? Tá. E eles continuam andando, e eu acho que o mais interessante que acontece nessa primeira parte da primeira divisão aqui que eu fiz, porque assim, eu não achei essa primeira parte muito interessante, sabe? Começou legal, só que aí foi ficando meio lenta a leitura e tal. Mas enfim, uma parte que eu achei legal e interessante foi que numa dessas andanças, eles encontraram um buraco gigante no chão e o Don Quixote resolveu descer lá amarrado pra descobrir o que era. E ele chegou numa gruta chamada Gruta de Montesinos, acho que é assim que fala também. E nessa gruta ele jurou que viu coisas mágicas lá. Jurou que a Dulcinea, a amada dele, tava lá nessa gruta, que ele viu uma espécie de mago, como se fosse, acho que até Merlin ele viu lá. E aí depois ele sobe, todo mundo, tipo o Sancho e um outro cara lá que tava com eles, fica duvidando. Assim, Don Quixote, você ficou lá meia hora, não tem como você ter visto isso tudo e tal. E Don Quixote jura que foi uma espécie de encantamento que aconteceu com ele nessa gruta de Montesinos. Então, assim, não quero contar cada detalhe, cada historiazinha, cada, tipo, pequena aventura que aconteceu aqui, porque eu não quero dar spoiler, não quero que perca a graça pra vocês lerem, mas o que eu tenho a dizer é isso. Assim, eu recomendo que quando vocês forem ler, não fiquem parando como eu, porque acho que isso ajudou a deixar a leitura mais lenta um pouco, sabe? Mas tá muito bom por enquanto. Então, depois eu volto pra contar sobre a segunda parte, que no caso, a segunda divisão que eu fiz. Espero que vocês estejam gostando. Me digam nos comentários o que vocês estão achando. Olá, diário de leitura que está totalmente abandonado, de Don Quixote. No caso, o segundo livro, né? Don Quixote, o Engenhoso Cavaleiro Don Quixote de La Mancha. Hoje é domingo, dia 18 de outubro. Não tenho a menor ideia de qual foi o último dia que eu falei aqui, e que foi quando eu tinha terminado a primeira parte, né? E outra coisa, eu sei que tá... E eu não lembro também se eu tava falando as datas em cada atualização, mas, só pra vocês terem uma noção, eu comecei a ler Don Quixote, que eu li o primeiro volume, o primeiro livro, se eu não me engano foi em agosto, e agora é outubro. Então, assim, uma coisa que eu quero considerar aqui antes de falar sobre o que aconteceu mais ou menos nessa terceira parte, que foi segunda parte, foi a segunda divisão que eu fiz, né? Primeiro, foi da página, se eu não me engano, 306 até a página 596, que eu parei agora. Cheguei aqui hoje, agora há pouco. E aí agora só tem, então, da página 597 até a página 851, que é a última página aqui do livro. Porque nessa segunda parte, o que aconteceu basicamente assim... O Don Quixote e o Sancho continuaram com suas andanças, né? Toda a história, eles estão caminhando pelas terras, digamos assim. E aí, depois da aventura lá da Gruta de Montesinos, eles ficam tentando entender se aquilo lá foi verdade ou não, né? Se o que aconteceu lá só foi loucura do Don Quixote ou se realmente aconteceu. Depois disso, eles continuam andando e eles encontram um duque. Eles encontram primeiro uma duquesa que tinha ouvido falar já sobre a história do Don Quixote por conta do livro, né? Que tinha sido publicado dele. E aí, contando a história dele. E aí essa duquesa parece que, tipo, ficou muito encantada com o Don Quixote. Parece que gostou dele, sabe? E da história dele, mais do Sancho. E aí ela convida eles pra ir pra casa dela, né? Pro castelo lá dela. Eles chegam lá, conhecem o duque também, que é o marido dela. E eles vão ficar lá nesse castelo durante muito tempo mesmo. E no caso, até agora, onde eu tô lendo, o Don Quixote ainda tá lá. Por quê? Porque lá, eles, tipo, acreditam nas histórias, nas aventuras do Don Quixote, mas ao mesmo tempo eles desconfiam e tentam, sei lá, enganar ele. Eu não entendi muito bem essa parte, mas isso eu tô contando sem dar spoilers, no sentido de, tipo assim... Não tô contando as coisas que acontecem e como elas acontecem e tal. Eu só tô contando por cima mais ou menos
pra onde a história tá se encaminhando, tá? E o Duque resolve dar uma ínsula pro Sancho Panza, porque desde o primeiro livro, o Don Quixote promete pro Sancho que vai dar uma ínsula pra ele governar, né? E aí o Sancho fica muito feliz e ele ganha essa ínsula, então, desse Duque e ele vai pra lá governar ela e ele tá se mostrando até um bom governante. E o Don Quixote fica lá no castelo e por enquanto tá nessa parte, então, tipo, eles estão separados e eu não sei o que vai acontecer. Então é isso, eu tô gostando bastante da leitura agora, só que é uma coisa meio, tipo, não é o que eu esperava, sabe? Mas espero que vocês estejam gostando. Olá, cá estou eu para encerrar este projeto que levou meses e muitas emoções e sensações diferentes, que foi a leitura deste calhamaço, dividido em 2 calhamaços, que nem sei ainda muito bem como definir, o que dizer e sei lá o que mais. Mas então, gente, hoje é dia 26 de outubro, eu concluí então a leitura do 2º volume e portanto, concluí a leitura de Don Quixote, né, nesse sábado, dia 24, e assim, muitas coisas a serem ditas. Primeiro, nessa terceira e última parte do 2º livro, que é o Engenhoso Cavaleiro Don Quixote de La Mancha, como eu já disse diversas vezes, nessa terceira parte, então, começou com o Sancho devolvendo, saindo de alguma maneira, que não vou contar qual, nem porquê, nem nada, da ínsula que o Duque tinha dado pra ele governar. Ele, tipo, né, parou de governar a ínsula e decidiu voltar a reencontrar o Don Quixote, então, que ele já tava sentindo muita falta dele e tal, entre outras coisas. E aí ele encontra o Don Quixote e acontecem algumas coisas e os dois decidem retornar para La Mancha e ficar, tipo, um tempo, digamos assim. E não vou contar como termina de jeito nenhum, tá? Seria um baita spoiler, não vou falar isso, não se preocupem, tá? Só o que eu vou dizer são as minhas impressões de leitura, então. Pra mim, terminou de um jeito... Foi um final digno, digamos assim. E é um clássico. Eu não tô aqui pra discutir se esse clássico é bom ou não, se ele é bem escrito ou não. Escrito. Eu não acho que eu tenha, sei lá, competência pra falar disso, nem acho que cabe a mim. Porque é um clássico, eu acho que o que importa, o que envolve, o que, sei lá, diz respeito a essa leitura é que... Por que que ele é um clássico? Porque conta uma história... que, né, permaneceu ao longo do tempo. E na minha opinião, por que que permaneceu? É porque é uma história muito gostosa de ser lida. Não tem aquele peso dos outros, da maioria dos livros clássicos, sabe? Não é um livro que trata sobre questões sociais e faz muitas críticas à sociedade e tal, e fala sobre temas muito pesados e faz você ficar se sentindo mal e pensar muito sobre isso e tal. Nada disso, sabe? Assim, é lógico que vão ser vão ser contados várias coisas aqui, várias histórias diferentes. Só que isso é mais um livro, uma boa história pra se ler, sabe? Que é uma história feliz no fim das contas e é uma história engraçada, sabe? É uma coisa gostosa de se ler. E eu acho que eu não deveria ter parado. Eu acho que eu já falei isso antes nesse vlog aqui de leitura, diário de leitura, sei lá. Mas eu recomendo que quando vocês forem ler Don Quixote, vocês não pausem. Essa não é uma leitura que eu acho que fica melhor pausada. Porque ela é leve, ela é gostosa de ler, tranquila. A linguagem não é difícil. Assim, essa tradução da Editora 34 eu recomendo muito. Achei muito boa, muito tranquila de ler. E tem milhares de notas explicativas. Você não precisa ler cada uma delas, mas assim, se você quiser, elas estão ali. Introdução, pré-fácil, pós-fácil, tudo muito bom. Ajuda bastante na leitura. Mas não é uma leitura difícil, sabe? E... eu recomendo que vocês leiam de uma vez, sabe? Não pausem, pega outro livro, pega outro livro, que nem eu fiz, porque isso deu meio que uma cortada na linha cronológica da história, sei lá se isso faz sentido, sabe? Mas eu adorei esse livro
Eu pretendo reler ele daqui uns bons anos no futuro, reler assim de uma vez, mas eu adorei e é muito gostoso e assim, dá muita dó do Don Quixote em alguns momentos, mas o final, tipo, digamos que esclareceu umas questões também. E eu recomendo muito, tá? E é isso que eu tenho pra dizer. Gostei muito. Não é um favorito, não foi uma leitura maravilhosa pra mim, assim, nem nada demais. Só que, não, nada demais é errado eu falar isso. Assim, é um livro muito bom, tá? É isso. Eu adorei fazer essa leitura. E eu recomendo muito que vocês leiam Don Quixote de La Mancha. Não tenham medo do tamanho. Eu acho que todas as edições ficam, assim, 2 volumões, mas não tenham medo, tá? Vale muito a pena, é uma leitura muito boa. Eu acho que é uma leitura muito válida, não sei. Eu acho que todo mundo deveria ler Don Quixote, tá? E leiam, e é isso. E me contem nos comentários, por favor, o que vocês acharam desse formato de vídeo, de diário de leitura. Porque o próximo... Eu quero continuar esse projeto de... Eu não sei quem tá acompanhando e não sei o que vocês estão achando. Espero que estejam gostando. Espero que possa incentivar vocês a lerem mais classicões, a lerem livros grandões e tudo mais. Não ter medo desse tipo de leitura. E me contem o que vocês estão achando, porque eu quero dar continuidade nesse projeto. E de, assim, todos os livros clássicos que eu leio, eu fazer diários de leituras e tal, e tentar, tipo, facilitar essas leituras. Provavelmente, mas me contem pra saber se eu continuo fazendo nesse formato e tal. Digam o que vocês quiserem aí nos comentários pra mim, tá? E provavelmente o próximo livro vai ser esse que tá aqui atrás, que é Guerra e Paz, que eu quero muito que seja esse. Não prometo que vai ser ainda em 2020, não sei de nada. Provavelmente ano que vem, mas eu vou dar continuidade então. E aí, se os próximos que eu for ler, eu vou anunciando no Instagram principalmente, que dá pra ser mais em tempo real. Mas se vocês se interessarem, a gente pode fazer leitura conjunta também desses clássicos. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês, se vocês gostaram, curtem o vídeo. Compartilhem com quem vocês acham que gosta desse tipo de conteúdo. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. E é isso, muito obrigada pela companhia. Beijo e até a próxima. Fiquem com esse livrão aí.